Quero falar com vocês sobre relacionamento. É uma das pautas mais maravilhosas que existe. E é normal perceber que alguém já sorriu de cantinho de boca dizendo assim: Senhor, apressa-te em me dar vitória. Quando nós falamos de relacionamento, nós logo já pensamos em resolver a nossa condição. E nós esquecemos que existe um relacionamento que só o Vale produz em você. E você precisa passar por lá e viver tudo isso. Logo depois do profeta de Deus falar com ele, uma coisa maravilhosa acontece. No livro de Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim: E chamou o Senhor Adão e disse assim: Onde está Adão? Era normal o Senhor passar no jardim todos os dias para conversar com Adão. E o nome dessa conversa diária se chama relacionamento. É muito normal nós observarmos na Bíblia Deus querendo se relacionar com o homem a todo custo. É muito normal nós vemos Deus querendo falar com o homem. E é muito difícil nós observarmos os homens querendo ouvir o que Deus tem para falar. Porque se todos os homens ouvissem aquilo que Deus tem para falar, a Bíblia seria muito maior do que ela é. Poucas pessoas ouviram o Senhor falar. E você precisa entender que Deus te trouxe aqui para você desenvolver um relacionamento novo com Deus. Quando que Deus quer conversar comigo? Todos os dias. Quando que Deus quer falar comigo? Todos os dias. Quando que Deus quer se relacionar comigo? Todos os dias. Tem pessoas que você fala semanal, quinzenalmente, 30 em 30 dias, mas tem pessoas que você fala todos os dias. E o que é que Deus quer de nós? Um relacionamento diário. E quando Deus não consegue esse relacionamento, Ele usa também o Vale para proporcionar isso para Ele. Quando você está no meio de um monte de pessoas, é difícil você ouvir a voz de todo mundo. Quando você sair dessa gravação, quando você sair dessa mensagem aqui, chega num lugar público, num shopping, em alguma coisa assim, e faz um teste. Grita assim, ó: o meu nome é Felipe Montenegro. E depois pede para as pessoas gritarem o nome delas. Se você entender você vai estar no lucro. Quando você está no meio de muita gente falando junto, você não consegue entender. Então por que Deus nos leva para o Vale? Porque Ele quer criar um relacionamento conosco. E quando você está no meio de muita gente, você tem dificuldade em ouvir a voz de Deus. Mas quando Deus te põe num lugar sozinho, que tem você, um monte de ossos secos, e Deus, você consegue ouvir ao Senhor. O que acontece no Vale é um crescimento de relacionamento muito grande, porque você vai sair desse vale muito mais forte e conseguindo identificar a voz de Deus. Sabe por que pode faltar luz na sua casa, você não enxergar nada, que você não bate a sua canela em nada? Porque você conhece o local. Então você sabe exatamente onde você está entrando e saindo. Aonde está o sabonete, aonde está a vela, aonde está o fogo. Você sabe de tudo, se tiver energia. E quando você conhece as pessoas, mesmo que seja de longe, através de um áudio, através de um vídeo, que você não veja a pessoa, você sabe quem está falando. É normal você não ter o número salvo da pessoa, ele te mandar um áudio, e quando você olha a foto, você não sabe quem é. Mas quando você abre o áudio, que ouve a pessoa falar, você entende assim: é fulano de tal que está falando. Eu conheço essa voz, porque você tem um relacionamento com essa pessoa. E o que Deus quer ter conosco? Um relacionamento. Lá no vale sozinho, mas quando você estiver no meio de uma multidão, você vai identificar a voz de Deus. Você vai conseguir saber: esse é Deus que está falando comigo, eu conheço essa voz. Quando Deus falar não, você não vai colocar a culpa no diabo, você vai dizer: é Deus me dizendo não. Quando Deus falar para, você não vai colocar a culpa em ninguém, você vai saber que é a voz de Deus falando para. Mas quando Deus falar assim: continua, porque eu estou com você e vou te dar essa terra como herança, você vai entender que é a voz de Deus falando com você. Por que tem muita gente que se frustra e fala: a profecia não se cumpriu em minha vida? Porque não conhece a voz de Deus. E aí ouve qualquer coisa de qualquer um, e vai e coloca aquilo como oportunidade em sua vida. E quando não acontece, porque não foi Deus que falou, o que é que você faz? Fica triste, arruma problema, dá trabalho,
porque Deus te prometeu e não cumpriu. Será que é Deus que me prometeu e não cumpriu? Ou será que eu não conheço a voz do meu Deus? Eu sei exatamente quando Deus fala comigo, porque eu tenho algumas particularidades que só eu e Deus sabemos. Um término de frase vai fazer toda a diferença para mim. Uma lágrima num tom diferente vai fazer toda a diferença para mim. Um aperto de mão diferente vai fazer toda a diferença. E uma voz que entra dentro de mim, através da voz de uma pessoa, e vai lá no meu coração, aquece e diz assim: sou eu. Eu consigo conhecer a voz do meu Deus. Eu não preciso enxergar muito bem, não preciso ouvir muito bem, eu preciso conhecer a voz dele. E nesse vale o que Deus quer com você, além de tantas coisas, é promover isso em sua vida. Você precisa criar um relacionamento a ponto de conhecer a voz de Deus e identificar é Deus falando e não é Deus falando. Você precisa dividir isso em sua vida. E quando você vai para um vale que só escuta a voz de Deus, é normal você sair de lá com uma certeza: a partir de agora eu sei como meu Deus fala comigo. E através dessa série de mensagens, eu quero que você saia daqui sabendo que Deus fala com você e que você desenvolveu um relacionamento a ponto de conhecer, ouvir e entender a voz de Deus falando com você. Amém? As coisas mais diversas que Deus fala conosco, e nós conseguimos identificar que é Ele. E na maioria das vezes, quando Ele me fala algo que é muito distante do meu raio de visão, eu oro e falo assim: eu não preciso enxergar, eu preciso conhecer quem está falando comigo. Se eu não tenho a condição para chegar onde o Senhor está dizendo que eu vou chegar, eu já me posicionei, conheço a sua voz, e agora, através do relacionamento, o que o Senhor tem comigo? O que eu preciso fazer para chegar lá? E na maioria das vezes Ele me fala, e o meu coração se acalma, porque eu sei que o meu Redentor vive. Existem decisões em nossa vida, irmão, se você tomá-la de imediato, você fere um monte de gente. Então o que você tem que fazer? Ouvir a voz de Deus. E Deus fala assim: eu vou ferir só você, fica quieto na sua, sofre calado, porque eu quero que você fique aí. E você sofre, ninguém te entende, mas você não feriu ninguém, só você. E quando você fere só você, o nosso remédio que vem de Deus cura o nosso coração, e aí as pessoas conseguem entender aquilo que de fato você fez. Então nesse vale, entenda que você precisa desenvolver um relacionamento novo, viradouro e verdadeiro com Deus, porque através desse relacionamento Deus irá mudar a sua vida de uma forma extraordinária. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa.